A porção Ekev, que significa consequências, vai de Deuteronômio capítulo 7, verso 12 até o capítulo 11, verso 25. A porção inicia parecendo dizer que haverá uma recompensa pela obediência. A porção inicia dizendo: portanto acontecerá que se ouvirdes esses juízos e os guardardes e cumprirdes, que Yod-Heh-Vav-Heh, teu Deus, vos guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Todavia, no verso 5 do capítulo 9, Moisés afirma exatamente o contrário. Não é pela tua justiça, nem pela tua retidão do coração, diz ele. Neste trecho do podcast do Café com Torá, que todo sábado pela manhã apresenta a porção semanal, trazemos uma explicação para essa aparente divergência. Veja. Bom, que você entrará na terra para tomar posse dela. Adonai, seu Deus, entrega-as a você para punir a impiedade dessas nações e também para confirmar a palavra jurada por Adonai a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, entenda que não é por causa da sua justiça que Adonai, seu Deus, dá essa boa terra a vocês para possuir. Então a gente tem aqui uma porção que começa, olha, por que você acontecerá aqui, por que você ouvir os meus juízos, guardar os meus mandamentos, atenderem, para cumprir isso, vocês vão herdar uma boa terra cheia de coisas boas. E aqui no 9, ele diz, não pensa que é por causa da justiça de vocês, de certa forma, dizendo assim, não pensa que a terra é uma recompensa do teu merecimento. E isso parece assim uma coisa, eita, é qual dessas? É isso ou é aquilo? Dá para ser as duas coisas? E para a gente entender isso, a partir dos nossos irmãos mais velhos, os sábios, né? E eu acho maravilhoso a gente, quando enxerga essas coisas, é porque ali tem algo pontual e profundo. A gente vai para Abraão, né? E Deus, ele faz uma aliança com Abraão, na qual ele promete uma descendência numerosa, como a areia, como as estrelas, e ele promete uma terra, né? Mas Abraão, ele é provado 10 vezes, e os sábios dizem que a Akedá, que é essa, quando ele vai ofertar Isaac, né? Deus pede que ele leve Isaac, e quando ele vai ofertar Isaac, é a 10ª prova de Abraão. E aí, com essa prova, se Abraão tivesse entendido que terra e filhos seriam uma consequência dele atender ao chamado, cumprir os mandamentos, porque também diz lá em Gênesis que ele viveu essa justiça, ele atendeu aos mandamentos, ensinou e viveu isso na sua casa, né? Ele, na Akedá, ele teria dito assim, ficou doido? Pai, essa aqui, poxa, depois de tudo que eu já passei, agora você vai querer o Isaac que você me deu? Como assim? Não estou entendendo. Então, e Abraão não reage assim, ele não se resigna porque Deus pede Isaac para ele, né? Ele vai e entrega. E o que então Abraão entendeu e que nós precisamos entender aqui nessa porção é que Isaac e a terra, os filhos, a descendência e a terra, eles não são recompensa, não seriam a recompensa de Abraão, seriam o instrumento pelo qual Abraão cumpriria a missão e o chamado, que é ele ser uma bênção, ser luz para todas as nações, Har-Hagoim, né? Para todas as nações. E nós temos esse mesmo chamado, a partir de Abraão, inclusive, né? Sal e luz, ser sal da terra, luz para o mundo. E como que nós vamos cumprir isso? Vivendo a obediência desse caminho, que é um caminho que gera vida, pois somente tendo vida em nós, a gente lembra da porção anterior, que diz, esses mandamentos que eu te dou, você vai ser um povo diferenciado. E as nações vão olhar e vão dizer, que povo há tão grande e tão maravilhoso, que tem um Deus tão próximo, que dê instruções tão boas como esse. Não existe. Então, na verdade, se o povo entendesse, aqui Moisés, ele está tomando o cuidado de explicar isso para a gente, que Abraão entendeu e que nós precisamos entender. Se o povo achasse que entrar na terra era uma recompensa, era o pagamento.
o pagamento por essa obediência, quando eles entrassem, pronto, acabou. Eu já cumpri minha obrigação e já recebi o meu salário, bom, fecha a Bíblia, acabou. E não é isso. Então, e aí por isso que Moisés diz, ó, não pensem que é por causa da tua justiça, que essa terra ela é um instrumento que, de certa forma, quando eles entram na terra, fica um pouco mais difícil. O maná acaba, não tem mais a nuvem para proteger, né, do sol escorchante, não tem a coluna de fogo para iluminar o caminho no deserto, as roupas e os sapatos não envelheceram no deserto, mas aqui não, vai ser diferente na terra. Então, eles precisam agora, num outro nível, viver na dependência, na confiança, sabendo já o que eles viveram, quem o Criador é, quem o Eterno é. E isso aqui é para nós, então. A terra, tudo que Deus nos dá é para ser instrumento para que essa missão e o propósito que nós temos de andar nos passos de Mashiach, no calcanhar, que o nosso coração seja guiado a andar nestes passos de obediência, porque assim nós seremos, então, uma nação, um povo diferenciado, uma nação que será luz para outros, para que todos aqueles que nos virem e desejarem isso possam ser enxertados na família de Deus, que é isso que ele prometeu a Abraão. Abraão, em ti, na tua descendência, serão benditas, mas no hebraico enxertadas todas as famílias da terra. Ou seja, é a partir dessa obediência inicial de Abraão, que ele vivenciou, é que nós também, cumprindo isso, nós então cumpriremos a nossa missão, que é exatamente também o que Yeshua fez e ensinou, viveu e ensinou. Amém. Amém. E nesse sentido, isso que o Rony estava falando me lembra de um pino com uma tomada. Na verdade, assim, você tem uma eletricidade que ela é capturada ou produzida num lugar que você, né, não tem como apreender isso, né, mas que ela é canalizada para um plug. E se você plugar ali, você consegue carrear essa energia para gerar coisas úteis, benéficas, até maravilhosas, né? Um ar-condicionado num calor intenso, né? Um fogão para cozinhar comida de uma forma mais fácil. Enfim, é a canalização disso. Então, na verdade, isso que é a consequência é como se Deus estivesse nos ensinando algo que ele colocou como lei dele, que estando plugados nele, é que nós conseguimos, então, carrear essa energia dele para que coisas maravilhosas nós vivenciemos, que é uma conexão. É isso que ele quer, é que nós estejamos conectados nele, porque ele é a fonte de todo o bem, de tudo que há. Então os mandamentos nos conectam a ele, não é isso? Exatamente. Então, os mandamentos, os estatutos, os juízos, ouve, guarda, protege. E, inclusive, tem uma progressão também que a gente vê desde a outra paraxá, mas que é repontuado nessa paraxá, né? Shema, ouve e atende, escuta aqui, ouve só, né? Não é só ouvir no sentido fisiológico, é uma coisa espiritual. Chamar, guarda, protege, tem como valioso, né? E aí os nossos irmãos, eles colocam algumas cercas para dizer assim, olha, para mim, isso aqui é para eu não bobear aqui nisso. Assar, faz, cumpre, guarda, mesmo que você não entenda 100%, porque isso vai produzir coisas boas na tua vida e você vai amar, porque essa conexão, ela gera amor, né? João 14,15, lembra? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A conexão gera amor. E aí você vai ter isso como um sinal, porque a gente vê isso também lá em Êxodo e em Ezequiel, dizendo que o Shabat, Êxodo 31, se eu não me engano, Ezequiel 20, diz que o Shabat é um sinal pra gente, né? Um sinal, por quê? Porque é uma marca em nós, mas é também o é algo como se fosse uma maravilha que acontece nas nossas vidas, que eu acho que isso é pontuado lá em Deuteronômio 4, ó, vocês vão ser um povo peculiar, diferente, que é isso que não é propriamente nosso, que vem dessa conexão através dessa obediência, mesmo que ainda não estejamos maduros o suficiente para entender 100%, mas se nós obedecermos, é isso que também Moisés quer falar para a gente, nós veremos então esse resultado maravilhoso dessa conexão. Amém. Quando eu ando no mandamento,
vamos dizer assim, coisas boas acontecem por causa do mandamento, não por causa da minha justiça. Não por minha causa, mas por causa do mandamento. A consequência do mandamento é coisa boa. Então, essa energia, né, que você, nessa metáfora que eu estou usando, né, de energia, é que quando você canaliza, é essa conexão, e essa conexão é através desse mandamento, é como se dá o relacionamento com o eterno. E você vê que esse relacionamento conforme a gente ouve a voz daquele que fala, e a voz dele está aqui nas palavras da verdade, né? A gente vai se conectando, né? E vai caminhando nessa conexão. E é isso que nos torna filhos. Apesar de ter um jargão que diz todos são filhos de Deus, isso é falso biblicamente, né? De acordo com a Bíblia, os filhos são aqueles que ouvem e atendem, aqueles que escolhem, porque a tua escolha ela é exercitada a partir desse viver atendendo, ouvindo a voz e seguindo essa voz. E João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que confiam, os que creem, os que têm essa fidelidade, né? Naquilo que Deus chama a ser, a partir do Mashiach e da sua Torá, que foi o que ele ensinou e viveu. Então, a gente vê que isso é uma conexão, e você só tem a vida também não é nossa, ela vem dele. Então, Deus nos fez com uma natureza dúplice, da terra e do alto, para que a gente, então, eleve a nossa natureza terrena sempre para as coisas espirituais. E a forma de fazer isso é estando conectado, ouvindo a voz, né? Ou seja, não é para fazermos o que quer que façamos na nossa vida, comer, trabalhar, sem ter a noção de que precisamos elevar isso. Não fazemos como animais irracionais, fazemos conhecedores. E a gente vê em Abraão, eu queria só ler Gênesis 22, a partir do verso, só dois versículos que eu vou ler, 17 e 18, após a Akedá, né, o oferecimento de Isaac, 16, ele diz assim: por mim mesmo jurei, Deus falando com Abraão, por mim mesmo jurei, diz Yod Revavirê, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, teu Yahid, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei a tua semente, a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, pisará a cabeça da serpente. Aqui eu que estou acrescentando ao texto, né, e linkando. E aqui no 18 a gente tem um Ekev, por quê? E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas ou enxertadas. Ekev, porque tu obedecestes a minha voz. Então, porque Abraão escolheu ser filho, família. Então, ele é carreador dessa energia, dessa conexão, né? E nós também seremos nele, se a gente obedecer estando conectados com o eterno. Então, não é só para nós, não foi só para Abraão. O que o eterno quer e sempre quis é que todos da terra fossem abençoados a partir de Abraão, e nada mudou. Então, esse pensamento aí pequeno, né, que é sobre mim, não vai me dar recompensa, ou então já tenho a recompensa, não preciso fazer nada, porque é sobre mim, eu centrada, é falso, isso é um engano. É para que todos herdem bênção, inclusive a terra que será restaurada, porque onde nós pisarmos a planta do nosso pé, Deus quer abençoar a partir das nossas vidas. Então, tudo no entorno da vida daquele que é filho, e o filho é aquele que é obediente, é para ser luz, é para ser sal, gerar coisas boas.